Então vamos lá. Então vamos cair na parte da aula de hoje, que é calcular média, variância e desvio padrão quando esses dados estão numa tabela. Tá ok? Então vamos lá. Vocês têm aí na aula de hoje, no conteúdo da aula de hoje, o exercício 3. O exercício 3, ele fala de 60 recém-nascidos que foram analisados por um estudo estatístico. Então, o que aconteceu? A pessoa foi lá no hospital, pegou o prontuário de 60 recém-nascidos. E daí, pegou os pesos desses bebês, né? Organizou esses dados numa tabela e colocou as classes de pesos de 200 gramas em 200 gramas. Então, 3 kg, 3 kg 200, 3 kg 400, 3 kg 600, 3 kg 800 são os pesos dos bebês que estavam lá nos prontuários desse hospital. Muito bem, organizou esses dados numa tabela. Nós temos dois bebês que pesam entre 3 e 3 kg 200 gramas. Nós temos 16 bebês que pesam de 3 kg 200 gramas até 3 kg 400 gramas. Nós temos 35 bebês que pesam até 3 quilos e 600 gramas. Nós temos 5 bebês que pesam 3,6 kg a 3,8 kg. E nós temos dois bebês grandões, que pesam de 3,800 a 4 quilos, né? Vocês estão vendo aí. Ó, somando essa coluna aí do número de bebês, da frequência de bebês, tem 60 bebês nesse estudo, né? Muito bem. Para eu calcular média, variância e desvio padrão, eu preciso completar essa tabela, certo? Primeira coisa que eu faço, eu calculo o que eu chamo de ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto do meio entre 3 kg e 3,2 kg. Qual que é o ponto do meio? É o 3,1 kg. Como que eu chego nesse resultado? É uma média. O ponto médio é uma média entre 3 kg e 3,2 kg. Como que você faz a média? Você soma esses dois valores e divide por 2. São dois valores, eu somo e divido por 2. Então, 3 kg mais 3,2 kg dá 6,2 kg. Dividido por 2 dá 3,1 kg, que é o 3,10 que vocês estão vendo aí do peso médio. Certo? Mesma coisa na linha de baixo. O ponto médio, o peso médio entre o bebê de 3,2 kg e um bebê de 3,4 kg, o peso médio dele é 3,30, ou seja, 3 quilos e 300 gramas. Como que eu chego nesse número? Eu somo 3,2 kg mais 3,4 kg. Somo esses dois valores, dá 6,6 kg, dividido por 2, porque eu tenho duas amostras, dá 3,3 kg. E assim por diante. Então, você vai achando o ponto médio, o peso médio. É o valor do meio entre aqueles dois pesos dos bebês lá atrás, tá? Muito bem, achei o ponto médio. Agora, nessa outra coluna aí, do M vezes o F, o que eu vou fazer? É isso aí que está escrito, ó. Eu vou pegar o ponto médio, que é o M, e vou multiplicar, esse pontinho aí que indica multiplicação, eu pego o ponto médio e multiplico pela frequência. Esse F aí é a frequência. Ou seja, eu vou pegar o 3,10 e vou multiplicar pela frequência, que é 2. 3,10 vezes 2, 6,20. Eu vou fazer isso com todos os outros aí dessa coluna, né? Então, eu vou pegar o 3,30 e vou multiplicar por 16. Quanto deu? 52,80. Faça a continha aí na calculadora para vocês treinando.
3,50, o ponto médio, multiplico pela frequência, que é 35. 3,50 vezes 35, 122,50. 3,70, ponto médio, 3,70. Eu vou multiplicar pela frequência, que é 5. 3,70 vezes 5, 18,50. 3,90 vezes 2, 7,80. Tá vendo? Terminei de multiplicar, somo todos esses valores, 6,20 mais 52,80 mais 122,50 mais 18,50 mais 7,80 dá 207,80. Chegou, esse 207,80 é o somatório do ponto médio vezes a frequência, 207,80. Para eu calcular a média, percebam que aí é uma média ponderada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse somatório do ponto médio vezes a frequência e dividir pelo N, que é a quantidade de amostras. Então, olha, é só eu pegar o que já está aí na minha tabela. A somatória do ponto médio vezes a frequência é o 207,80, dividido pelo N. Quanto que é o N? 60. 207,80 dividido por 60 dá 3,46. Conclusão. Nesse hospital, os 60 bebês, os 60 recém-nascidos lá, eles têm um peso médio ponderado, um peso médio de 3 quilos 460 gramas, ou seja, 3,46 quilos. Então, a média do peso é 3,46. Está correto, né? Ó, o bebê mais levinho lá tem 3 e o bebê mais pesado tem 4. Né? Então, na média, tem um peso aí de 3,46 quilos. 3,46 quilos. Muito bem. Então, cheguei ali no 207,80. Dividi pelo número de amostras. Eu tenho, então, a média ponderada. Né? Imagine vocês se tivesse que fazer da outra maneira, somando 60 valores de peso, né? Somando 60 valores assim e dividindo o resultado por 60 para calcular a média. Ia dar um trabalhão, né? Então, vocês perceberam? Quando os dados ficam organizados numa tabela assim, fica até mais fácil de você fazer um cálculo com grande amostragem, como nesse caso aí, né? Muito bem, calculei a média. E agora? E a variância? E o desvio padrão? Como é que faz para a gente calcular? Então, eu continuo ali na minha tabela agora. Continuo seguindo ali na minha tabela, tá? Olha lá, em cima, a primeira linha da tabela lá em cima, o cabeçalho lá da tabela, ela indica o que a gente tem que fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o ponto médio, o M, menos a média, que eu calculei lá embaixo. Certo? Ó, o ponto médio da primeira linha aí, ó, é 3,10 menos a média, que é 3,46. 3,10 menos 3,46 dá negativo 0,36. Coloco lá. Próxima coluna. Veja, entre parênteses tem a média, o ponto médio menos a média. O X com o tracinho em cima é a média. O M é o ponto médio. Então, é o ponto médio menos a média, que foi exatamente o que eu fiz ali atrás. Só que agora eu vou elevar ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou pegar o 0,36 e elevar ao quadrado. Vamos pegar o menos 0,36 e elevar ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par vai dar sempre positivo. 0,36 elevado ao quadrado, ou seja, 0,36 vezes 0,36 é igual a 0,1296. Eu coloquei 4 casinhas depois da vírgula aí para dar uma aproximação melhor um pouquinho, tá? Para a gente melhorar aí a aproximação aí que nós temos. Muito bem. Peguei o 0,36, elevei ao quadrado, deu 0,1296.
O que eu faço agora na última coluna aí? Ponto médio menos o x com o tracinho em cima, que é a média, elevado ao quadrado, foi o que eu calculei lá atrás. Agora, aí, o que eu preciso fazer? Multiplicar pela frequência. Então, eu pego o resultado anterior, 0,1296, e multiplico pela frequência. 0,1296 vezes a frequência, que é 2, dá 0,2592. Tá? Então, gente, o que eu oriento vocês? Vocês têm que fazer na linha até o final. Ó, 0,36 eleva ao quadrado 0,1296, multiplico pela frequência, que é 2, dá 0,2592. Então, vocês vão fazer isso com todas essas outras linhas aí de baixo, tá? Muito bem. Então, pegou 0,36, elevou ao quadrado, dá 0,1296, multiplicou pela frequência, que é 2, deu 0,2592. Fez exatamente a mesma coisa em todas as outras linhas. O que a gente faz agora lá na última coluna? Eu somo todos os valores. Por isso que está embaixo aí, ó, o somatório da frequência vezes o ponto médio menos a média, que é x no tracinho em cima, elevado ao quadrado. O somatório de todos esses valores dá 1,4000, né? Muito bem. Agora, eu tenho todos os valores aí que eu preciso para calcular a variância. Olha lá a fórmula da variância. O que é a variância? A variância é exatamente esse valor que eu tenho aí, ó. Somatório da frequência vezes o ponto médio menos a média elevado ao quadrado. Isso tudo na tabela está lá, é 1,4000. Dividido por n menos 1. O n está lá, ó, é 60. Então, dividido por 60 menos 1. 60 menos 1 dá 59. 1,4000 dividido por 59 dá 0,0237 kg. Transformando quilo em grama, dá mais ou menos, aproximadamente 23 gramas. Então, a média do peso dos bebês aí é 3,460 kg, com uma variância amostral de 23 gramas. Bom, mas quanto que é o desvio padrão? Vamos calcular. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 0,0237. Raiz quadrada de 0,0237 é igual a 0,1539. 0,1539 quilos, aproximadamente 154 gramas. Então, os bebês aí desse estudo, eles têm 3,460 kg, com uma variância amostral de 23 gramas mais ou menos, com um desvio padrão de 150 gramas entre um peso e outro. Esse é o resultado final aí do estudo. Então, com os dados assim na tabela, eu calculei a média, eu calculei a variância e eu calculei o desvio padrão. De uma maneira muito prática, muito rápida. Gente, são 60 valores. Já imaginaram fazer 60 contas assim, igual a gente estava fazendo lá atrás, abrindo todos os resultados? Ia dar uma conta gigante. Quando a gente põe na tabela aí do jeito que está, fica bem mais simples da gente fazer esses cálculos, como eu demonstrei aí para vocês, tá? Então, meus queridos, perceberam aí a vantagem da gente utilizar as tabelas? É que a gente consegue fazer cálculos imensos com uma grande quantidade de amostras, de uma maneira bem fácil de calcular média, variância e desvio padrão, de uma maneira bem fácil e rápida, né? Olha esse exercício 4 aí do número de árvores. Nós temos um monte de amostras, olha quantas árvores foram analisadas, né? A quantidade de árvores que foi medida lá, o diâmetro dela. Então dá um trabalhão, é um estudo estatístico com uma grande quantidade de amostras. E daí a gente consegue calcular média, variância e desvio padrão desse estudo aí da maneira bem simples. Então pratiquem aí, faça igualzinho que eu fiz no exercício anterior, tá? E vamos conferir o resultado aí para ver se está certo, tá bom?